E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e eu venho aqui chamar vocês para assistirem uma aula a respeito de resolução de problemas envolvendo análise combinatória. Mas espera aí, vou pedir a vocês que peguem papel, caneta, borracha, para a gente poder começar nossa aula. Vamos lá? E aí, galera, tudo bem? O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Olha só, pessoal. A gente vai aprender a representar e contar todos os casos possíveis em situações combinatórias. Bem, nesse processo de analisar contagens dentro de situações problemas que envolvam análise combinatória, a gente fica se perguntando, mas que tipo de processo a gente vai utilizar? E como é que a gente vai utilizar esses determinados processos? Bem, algumas perguntas. Quantos números de telefone celular eu consigo formar utilizando o nosso sistema de numeração decimal? Outra pergunta que a gente pode se fazer é como eu vou conseguir contar a quantidade de placas de carro que eu consigo formar? Já fizeram essa pergunta? Já pararam para pensar um pouco nisso? Bem, gente, tudo que a gente vai ver nessa aula é justamente voltado para que a gente possa analisar todas as possibilidades necessárias para que a gente possa formar um número de telefone, para que a gente possa formar a placa de um carro, para a gente poder analisar de quantas formas diferentes eu posso utilizar uma combinação de roupas de forma que eu não repita a mesma roupa. Então, olha só, gente. Imagine a seguinte situação, problema. Imagine quantos números de telefones diferentes terminados em 0 podem ser instalados numa cidade com prefixo 3887, ou seja, 3887. Então, quantos números eu posso formar? Já pararam para pensar? Então, vamos analisar o seguinte. Eu poderia formar o número de telefone 3887-1430. Eu poderia também formar o seguinte número de telefone, 3887-4320. Eu também poderia formar o número de telefone 3887-1550. O que vocês pararam para observar aqui, nesse momento, foi a utilização de alguns algarismos do nosso sistema de numeração decimal. Por exemplo, nesse número aqui, o que foi que eu utilizei? Eu utilizei o 155 para completar esse número de telefone com prefixo 3887 terminado em 0. O que foi que eu analisei aqui? Eu tive a possibilidade de colocar números repetidos. Olha só essa outra situação. Eu utilizei algarismos diferentes, o 4, 3 e o 2. Não tenho nenhum número repetido aqui. Eu utilizei aqui também o algarismo 1, 4 e 3 para formar esse outro número de telefone. Mas eu também poderia ter utilizado os mesmos algarismos que estão aqui, 1, 4, 3, só que em ordem diferente. E aí eu teria um novo número também. Então, você já parou para perceber todas essas possibilidades que nós temos? Então, olha só, 155, e aí eu teria o número 3887-555, repetir o número 5 as 3 vezes aqui, e teria o seguinte número. Bem, gente, observando todas essas possibilidades que a gente viu para a formação de um número de telefone com prefixo 3887 terminado em 0, nós vamos parar um pouco, refletir e imaginar o que é contar dentro desse processo. Bem, gente, contar é uma atividade comum do nosso cotidiano. Desde cedo, nós contamos por diversas razões. Nós contamos para saber a quantidade de números de telefone que a gente pode formar. Nós contamos para saber quantos brinquedos nós podemos ter. Nós contamos para saber de quantas formas diferentes eu posso combinar uma roupa para sair, de tal forma que eu não precise utilizar a mesma roupa. Então, o processo de contagem, ele se torna tão automático que muitas vezes nós não utilizamos nenhuma estratégia para contagens longas e demoradas.
Então, estes processos e formas de contagem, eles podem ser facilitados com a matemática, ou seja, com a análise combinatória, com o estudo dessas contagens, gente. Voltando para o problema que a gente utilizou bem na introdução da nossa aula, nós vamos planejar uma solução. Mas para planejar essa solução, nós queremos descobrir, gente, quantos números de telefones diferentes, terminados em 0 e com o prefixo 3887 podem ser formados. Nessa análise, nós vamos precisar lembrar alguns conceitos que já aprendemos. Primeiro, o que é que a gente vai precisar analisar? Nós vamos precisar analisar que um número de telefone, ele pode ter repetições. Por exemplo, nós podemos ter telefones com os seguintes números: 3887-0000 ou 3887-0110, dentre outros números. A outra situação que nós vamos ter que observar dentro da análise desse problema é justamente o fato de que nós podemos utilizar todos os números do nosso sistema de numeração decimal. Então, nós vamos poder utilizar os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos poder utilizar esses 10 algarismos para a formação desse número que tem prefixo 3887 e termina em 0. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Você já parou para resolver algum problema semelhante a esse? Você já se viu resolvendo algum problema semelhante a esse que nós estamos vendo agora? Bem, pessoal, nós podemos fazer uma análise para descobrir a quantidade de números de telefone diferentes que terminam em 0 e tem prefixo 3887. Então, como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Dentro dessa aula, gente, vocês vão aprender alguns processos que vão ser necessários para que a gente possa resolver esse probleminha que a gente colocou aqui na introdução. A gente ainda não vai trabalhar com a resolução dele. Nós vamos aprender algumas coisinhas a mais para que a gente possa ter embasamento suficiente para resolver ele. Então, vamos lá. Para começar todo esse embasamento que você vai precisar ter, eu trago esse problema aqui, combinando roupas. Gabriel, ele tem 3 camisas de cores diferentes. Olha só as cores das camisas do Gabriel: cor vermelha, azul marinho e amarela. Ele tem também 2 calças de cores diferentes: cor verde, cor azul. Então, 2 calças, uma de cor verde, uma de cor azul. E aí eu pergunto para vocês, quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Então, gente, parando para analisar esse problema, de quantas formas diferentes o Gabriel vai poder formar uma combinação entre uma calça e uma camisa, de tal forma que ele consiga se vestir de forma diferente. Olha só, vamos modelar nossa solução. Se Gabriel decidir ir com a calça azul, quais combinações ele pode formar? Olha a pergunta que você tem que se fazer. Ele vai optar por fixar uma calça de uma cor, a calça da cor azul, e vai analisar. Eu estou com a calça da cor azul. Eu posso combinar essa calça da cor azul com uma camisa vermelha. Eu posso combinar essa calça da cor azul com uma camisa da cor azul marinho. Eu posso combinar essa calça da cor azul com a camisa amarela que eu tenho. Então, olha só como é que vai ficar. Calça, camisa. Aí ele fixa a calça azul e combina essa calça azul com uma camisa amarela. Aqui ele já tem uma combinação possível. Ele já tem uma possibilidade para se vestir. Aqui ele vai fixar uma calça azul e vai combinar essa calça azul dele com uma camisa vermelha. Olha só, outra possibilidade. Bem, agora fixando novamente a calça azul, ele vai ter que combinar essa calça com a camisa dele azul marinho. Analisando aqui, eu tenho quantas possibilidades de formar uma composição da vestimenta dele utilizando uma calça e uma camisa. Então, vamos lá. Isso aqui é uma primeira combinação.
Essa outra possibilidade é a segunda combinação. E essa outra possibilidade é a terceira combinação. Então vamos lá. São 3 combinações que ele tem fixando a calça azul. Então, eu tenho 3 combinações com a calça azul, gente. Guarda essa informação que a gente vai analisar agora de quantas formas diferentes o Gabriel pode se vestir fixando a calça verde. Olha só. Com a calça verde, quais combinações ele pode formar, gente? Então, olha só. Calça, camisa, e aí você tem que fixar a calça verde e observar. Ele tem a calça verde, agora ele vai combinar essa calça verde com que camisa? Vamos combinar com a camisa amarela. Então, isso é uma possibilidade de vestimento para ele. Isso é uma possibilidade que ele tem para se vestir. Calça verde e camisa vermelha. Isso é a segunda possibilidade, a segunda combinação que ele tem para se vestir. E, por fim, ele tem calça verde combinado com camisa azul marinho. Então, isso aqui é a terceira combinação que ele pode ter entre as calças e camisas que ele tem. E a gente vai observar aqui. Eu tenho aqui, o Gabriel tem, na realidade, uma combinação, 2 combinações, na realidade, 3 combinações entre uma calça verde e camisa amarela, calça verde, camisa vermelha, calça verde, camisa azul marinho. Então, aqui são 3 combinações de roupa que ele tem para se vestir. Então, você observa aí que ele vai se vestir de forma diferente da seguinte forma. São 3 combinações com a calça azul, são mais 3 combinações com a calça verde, gerando um total de 6 combinações diferentes para uma composição entre uma calça e uma camisa. Então, ele usando uma calça e uma camisa, ele pode se vestir de 6 formas diferentes, sem precisar utilizar uma repetição de roupa, gente. Beleza? Ótimo. Agora, nosso próximo passo, analisar uma outra situação. Essa outra situação, você vai observar o seguinte. Para ir à cidade, na realidade, Dona Luísa sempre passa na casa da sua amiga Lilica. Ela pode ir por vários caminhos para a cidade. Um deles é ela pegar a estrada A e depois o caminho 1. Então, olha só, aqui ela vai pegar a estrada A, tá bem pequenininho, mas essa é a estrada A. Vou tracejar aqui de vermelho. E aí ela passa pela estrada A e depois pega o caminho 1 para ir até a cidade. Isso aqui é uma possibilidade, mas ela poderia ter utilizado o quê? A estrada A e depois escolher o caminho 2. Poderia pegar a estrada A, depois escolher o caminho 3. Poderia pegar a estrada A e depois escolher o caminho 4. Poderia pegar a estrada A e depois escolher o caminho 5. Então, somente com a escolha da estrada A e os outros caminhos, ela tem exatamente 5 possibilidades para sair de sua casa e ir até a cidade. Sendo que ela vai passar pela casa da sua amiga, Lilica. Não esqueça disso. Então, uma outra possibilidade de caminho é ela escolher exatamente a estrada A e um dos 5 caminhos para ir da casa da Lilica até a cidade. Bem, pessoal, então como é que a gente pode analisar quantas possibilidades a Dona Luísa tem para sair de sua casa e ir até a cidade? Vamos ver aqui, vamos organizar uma solução para que a gente possa perceber de quantas formas diferentes a Dona Luísa pode sair de sua casa e ir até a cidade. Então, olha só. Analisando todas essas possibilidades, nós vamos responder as seguintes questões. Olha só. Indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passam por A. Então, você vai pegar a estrada A e vai escolher um dos caminhos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui a gente já até respondeu, né? Só dialogando aqui. Então, na realidade, se você fixar o caminho A, né? O caminho A, não, a estrada A, e analisar quantas possibilidades você tem para a escolha dos caminhos, que são 5, você vai ter, na realidade, 5 formas diferentes de sair da casa da Dona Luísa e ir até a cidade
fixando a estrada A. No item B, ele pede que você indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passam por B. E aí, no item C, quantos são os caminhos da casa da Dona Luísa até a cidade? Então vamos analisar tudo isso aqui direitinho, vamos formalizar, vamos colocar aqui essa imagem maior para que vocês possam perceber que nós temos exatamente 4 estradas, a estrada A, a estrada B, a estrada C e a estrada D, onde a Dona Luísa vai sair da sua casa e ir até a casa da sua amiga, Lilica. Ela vai ter que passar por lá. E depois a decisão é qual caminho escolher, caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4 ou caminho 5, para sair da casa da amiga Lilica e ir até a cidade. Bem, os questionamentos que foram feitos são justamente esses. Item A. Indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passam por A. Pessoal, a gente pode organizar nosso raciocínio utilizando um artifício que nós chamamos de diagrama de árvore, onde a gente vai fixar uma possibilidade que é justamente a estrada A. Vou fixar a estrada A. E ao fixar a estrada A, eu vou analisar as possibilidades que eu tenho para a escolha do caminho, que no caso é uma numeração. Olha só, número 1, caminho 1, número 2, caminho 2, número 3, caminho 3, estou circulando aqui para vocês perceberem, número 4, caminho 4, número 5, caminho 5, gente. E aí eu fixei a estrada escolhida foi a estrada A, então está fixado A, e aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a combinação com os caminhos, que é justamente a ligação entre a casa da Lilica e a cidade. Então vamos lá, olha só, estrada A, eu vou colocar aqui esse segmento e vou designar aqui o caminho que ele vai escolher, que é o caminho 1. Então, Dona Luísa pega a estrada A e depois, logo em seguida, caminho 1. Isso aqui vai gerar justamente, vou colocar aqui, a combinação A1. A1. Certo? Isso aqui é uma escolha. Escolha da estrada, escolha do caminho. Então vamos analisar a outra possibilidade. Estrada A, caminho 2. Escolhendo a estrada A. E o caminho 2 eu tenho a possibilidade de ir da casa da Dona Luísa até a cidade pela escolha A2, que gera justamente uma nova possibilidade. A3, A e o caminho 3. Aqui vai gerar o A3. Isso aqui é uma nova possibilidade para sair da casa da Dona Luísa e ir até a cidade passando pela casa da Lilica, sua amiga. Vamos analisar uma outra possibilidade, justamente fixando a estrada A. Então vai ser a estrada A e caminho 4 agora. Estrada A e caminho 4, eu vou ter a escolha A4, certo? O A representa a estrada, o número representa o caminho. E aí nós temos a estrada A, caminho 5, uma outra opção para sair da sua casa e ir até a cidade. Então, A5. Perfeito? Isso aqui são todas as combinações possíveis para você sair da casa da Dona Luísa e ir à cidade, passando pela casa da Lilica, fixando a estrada A. A estrada A combinada com caminho 1, estrada A combinada com o caminho 2, estrada A combinada com o caminho 3, estrada A combinada com o caminho 4 e estrada A combinada com o caminho 5. E aí a gente fecha todas as possibilidades para a escolha da estrada A. Agora no item B diz o seguinte, ó, indique todos os caminhos da casa da Dona Luísa à cidade que passam por B. Eu tenho que escolher a estrada B. Os caminhos, nós vamos observar aqui, ó. Vou fixar a escolha da estrada B, e aí vamos lá. Estrada B, caminho 1. Então, isso aqui vai gerar a opção B1. Tá aqui. Estrada B, caminho 2. Então, a opção é B2, gente. Beleza? Isso aqui é a minha segunda opção, minha segunda combinação. Estrada B,
caminho 3. Então, isso aqui é a minha terceira opção, B3, estrada B, caminho 3. Próxima opção, olha só, estrada B, caminho 4. Já fica mais fácil porque a gente já aprendeu no item A, então vai mais rápido. Estrada B, caminho 4. Opção B4. E por fim, eu tenho a escolha da estrada B, caminho 5. Vou colocar aqui. Minha próxima opção é B5. B5. Tudo bem, pessoal? Então, se a gente for analisar, nós temos quantos caminhos ou quantas possibilidades para escolher a estrada A em um dos caminhos. A estrada B já está fixada. Falta a escolha dos caminhos. Eu tenho como possibilidade o caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4, caminho 5. Então, na análise da fixação da estrada B e de uma combinação com um dos caminhos que eu tenho que está representado por um número, eu tenho 5 possibilidades. Então, fixando a estrada A, tenho 5 possibilidades. Fixando a estrada B, eu tenho mais 5 possibilidades para ir da casa da Dona Luísa até a cidade, passando pela casa da Lilica. Então, se eu escolher justamente a estrada C, eu tenho mais quantas possibilidades? Mais 5. É o C com 1, C com 2, C com 3, C com 4 e o C com 5. Isso a gente fez somente com o uso do quê? Do diagrama de árvore. Então, olha só. Se eu fixar a estrada D, eu tenho mais 5 possibilidades. Então, ao todo, a Dona Luísa tem quantas possibilidades de sair de sua casa para ir até a cidade, passando pela casa da Lilica, a sua amiga? Ela tem exatamente 20 possibilidades diferentes, gente. Então, o item C diz o seguinte: quantos são os caminhos da casa da Dona Luísa até a cidade? Para ir à cidade, a Dona Luísa tem 20 possibilidades diferentes. Isso a gente fez utilizando o diagrama de árvore. Mas tem uma outra estratégia também que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Se a gente organizar justamente os dados, as informações contidas justamente no nosso problema, através de uma tabela. Imagina aí que nós temos a representação da estrada, que é a estrada A, B, C e D, está aqui, olha só. Estrada A, estrada B, estrada C e estrada D. Está organizada em coluna. E a outra situação aqui, eu vou até mudar esse nome, eu vou botar caminho, para você perceber que são coisas distintas. Então, caminho, eu tenho um caminho 1, que é a mesma coisa que estrada. Tem um caminho 2, tem um caminho 3, caminho 4 e o caminho 5, que está organizado em linha. Pessoal, se você pega a linha com uma coluna, você tem um cruzamento exatamente em um ponto. Você tem uma interseção, é o cruzamento em um ponto. Esse ponto vai gerar a combinação entre a determinada estrada e o caminho que a gente está trabalhando. Olha só, linha A com o caminho 1 vai gerar a seguinte informação: A1, que é uma possibilidade de você sair justamente da casa da Dona Luísa e ir até a cidade, passando pela casa da Lilica. Se você combinar linha, que no caso aqui a linha A, né, que tem a estrada A, linha que tem a estrada A, com a coluna que tem o caminho 2, eu tenho a seguinte informação: A2, que é mais uma possibilidade para você sair da casa da Dona Luísa e ir até a cidade passando pela casa da Lilica. Não esqueça. Estrada A com o caminho 3, tem a informação A3. E assim sucessivamente. Vamos fazer aqui para poder ganhar tempo. A4, A5 e assim sucessivamente com as demais informações. Estrada e caminho. Estrada B, B1, B2, B3, B4, B5. Estrada C, caminho 1, C1. Estrada C, caminho 2, C2. Estrada C, caminho 3, C3. Estrada C, caminho 4, C4. Estrada C, caminho 5, C5. E por fim, vamos lá, eu tenho a combinação da estrada D, caminho 1
estrada D, caminho 2, D2, estrada D, caminho 3, D3, estrada D, caminho 4, D4, estrada D, caminho 5, D5. Pessoal, se a gente for analisar aqui, a gente tem uma informação organizada em tabela, certo? A tabela é justamente uma informação em formato retangular. Nós temos uma organização de informações, de dados, de forma retangular. Está tudo organizado por linhas e colunas. Quantas linhas você tem, gente? Eu tenho justamente, olha só, uma, certo? Vou colocar um ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 linhas com a informação das estradas que nós temos. Estrada A, B, C e D. E temos quantas colunas? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, se você analisar direitinho, essa organização na forma retangular me faz pensar em uma multiplicação. Se você multiplicar 4 vezes 5, você tem como resultado exatamente 20, ó. 4 vezes 5 é igual a 20, que é justamente a quantidade de possibilidades que a Luísa tem para sair de sua casa e ir até a cidade passando pela casa da sua amiga Lilica. Então, olha só a estratégia que a gente utilizou, uma organização em forma de tabela. E por fim, eu queria deixar uma informação para vocês. A gente poderia ter poupado tempo se a gente utilizasse um princípio chamado princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, nós analisamos justamente a multiplicação entre as possibilidades de alguns temas que nós temos aqui. Por exemplo, eu tenho que escolher uma estrada. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma estrada? Eu tenho a estrada A, a estrada B, a estrada C, a estrada D. Então, para a escolha da estrada, olha só, vou botar um traço aqui e vou colocar aqui o nome estrada. Estrada. Então, para a escolha de uma estrada, eu tenho quantas possibilidades? 4, vou colocar aqui. Logo em seguida, eu vou colocar aqui a outra informação que eu tenho que ter, que é a escolha do quê? De um caminho. Vou colocar aqui o nome caminho mesmo. Eu tenho que escolher um caminho. Eu tenho quantos caminhos como possibilidade para a minha escolha aí? Eu tenho 5 caminhos. Então, se você multiplicar essas escolhas aí, essas possibilidades que você tem, você vai ter como resultado 20. Isso é o uso do princípio multiplicativo. E observando bem que uma situação depende da outra, certo? Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco a respeito dessa análise combinatória, dessa análise de possibilidades combinatórias e que a gente vai se ver em mais encontros para poder apresentar mais estratégias de resolução de problemas envolvendo combinatória. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.